Bem-vindo mais uma vez ao canal de Olhar Livros e HQs. Fugindo um pouquinho do terror, embora ainda estamos no Halloween, eu vou mostrar para vocês essa fábula, chama-se Tenebrosa. É do Hubert Emalier, da editora Comic Zone. Bom, a sinopse eu vou ler só essa frasezinha e depois com os apontamentos a história vai ficando um pouquinho mais clara, ok? Então assim, a princesa que não quer ser salva, o cavaleiro que não é um herói. Eu não vou contar a história para vocês, mas eu vou pegar alguns detalhes, porque essa história, tá, ela tem personagens que incorporam símbolos universais, e são bastantes até. Então, mas eu vou pegar os principais, tá? Para mim, que é o símbolo do cavaleiro, da princesa e as moiras, tá? E aí eu, dentro desses personagens, dessa simbologia, eu vou falar um pouquinho sobre a simbologia e depois um pouco como que eles estão retratados no conto. Pode ser spoiler? Fiquem à vontade, mas eu vou fazer algumas observações. Não vou contar a história, mas vou pegar alguns detalhes. Pessoal do spoiler aí, fiquem atentos, ok? Eu vou começar com a questão do cavaleiro, tá? Eu sempre, em termos de simbologia, eu sempre tô com aquele que eu já mostrei, faz tempo que eu não mostro, né? Mas aquele calhamaço de dicionário de símbolos do Jean Chevalier, tá? Porque eu acho ele bem completinho. A minha versão é antiga, mas já tem uma nova. Então, assim, o que ele fala, muita coisa do cavaleiro, eu peguei só uns pequenos detalhes que encaixa na história, tá? Então, eu vou ler só um trechinho. O que é na simbologia do cavaleiro, tá? Poder-se-ia dizer que o ideal da cavalaria se resume em um acordo de lealdade absoluta para com as crenças e compromissos aos quais toda a vida está submetida. Ele exprime uma recusa da corrupção no ambiente, sobretudo quando essa corrupção se apresenta como felonia, que é ato desleal e traição. Caracterizar o cavaleiro como sendo um senhor da sua montaria, esta última pode ser, evidentemente, que é o seu cavalo, quer o seu próprio eu, ou o serviço do rei, ou o devotamento à dama eleita, ou ainda o exercício de uma função ou liderança de uma guerra. Então, de forma geral, isso seria o cavaleiro, aquela pessoa com honra, ou a ele, ou à dama, ou ao reino, a algo, é claro, vamos dizer assim, algo de honra, né? Bom, e aí ele fala, o ideal da cavalaria pode eventualmente, mas aqui eu vou deixar na contextualização. Então, existe um cavaleiro. O Azur, que eu vou mostrar para vocês, é um cavaleiro. Só que é um cavaleiro que perdeu o seu ideal, tá? Ele fez algumas coisas que ele perdeu a honra de cavaleiro. Aqui tá um pouco escuro, deixa eu ver se eu acho que eu não quis finalizar. Agora eu fico, mas tudo bem, vai dar certo. 17, 19, aqui. Eu vou ler, e ao ler eu vou mostrando algumas imagens, tá? Aqui em relação ao cavaleiro. Então, assim, ele é um cavaleiro que ele foi três moiras, três velhas, tipo assim, como se escolheram ele para ele ir atrás de uma princesa para levar essa princesa de volta ao pai. É isso, tá? Então ele tem uma missão. Elas deram uma missão a ele, né, para que ele achasse essa princesa, resgatasse ela do local onde ela está e levasse ela até o pai. Essa é a missão dele. Aqui ele está com a princesa. Acontecem algumas coisas que eu não vou estragar a história para vocês. Eu só vou essa questão do cavaleiro que perdeu a sua honra, tá? Então aqui ele está conversando com ela. Eles estão a caminho do reino do pai, tá? E ela pergunta assim
está com sede? Aliás, me chamo Azur, ele fala. E ela fala assim, Azur, é sério? Cavaleiro Azur? Parece um estandarte limpo que foi arrastado pela lama. E ele fala assim, não sou mais um cavaleiro, sou um simples soldado, que a espada pode ser pode ser usada por qualquer um que precise, que possa pagar. Então assim, ó, sou um simples soldado que a espada pode ser, que ele coloca, alçada, né, por qualquer um que possa pagar. E aí a princesa fala, percebe, né? Então assim, Azur, ele começa como um cavaleiro de desonra. Ele fez alguma coisa que no desenrolar da história vai mostrar o que ele fez. E aí no próprio simbolismo do cavaleiro, escrito assim, o ideal da cavalaria pode eventualmente perverter-se nas direções do poderio. Aí ele coloca os cavaleiros teutônicos, ou da riqueza, os templários, ou do irrealismo, Dom Quixote. Então, os cavaleiros erigem-se em soberanos, isto é, em defensores do seu próprio tesouro, de suas próprias visões. Ao apropriar-se de bens, alienam-se a si mesmos. Essa é a perda da honra do cavaleiro. Pode ser por dinheiro, né? Pode ser por ele mesmo, por questões pessoais, né? Bom, mas ele está em busca de redenção, tá? Porque ele aceitou essa missão, porque as bruxas falaram para ele que nessa missão ele ia ser redimido, a sua honra iria ser redimida. Então ele aceita, tá? E aí, nessa página aqui, eu vou mostrar para vocês o que ele fala. Aí eu aproveito e já mostro algumas mensagens para vocês, página 53. Aqui, mais uma vez, ele está conversando, ela chama Islen, a princesa, tá? Eles estão conversando e ela fala assim, por que você fala que não é mais cavaleiro? E ele fala assim, não sou mais digno. Há muito tempo cometi um erro enorme que me custou muito caro. Todos me deram as costas, menos Johan, que ele tem um cavalarista junto com ele. Me tornei um pária. Aonde quer que eu vá, essa história me persegue. Eu adoraria que parassem de encarar dessa forma. As velhas, que foram as velhas, as moiras, que chamaram ele para essa missão, as velhas prometeram que eu reconquistaria minha honra, que seu pai me aceitaria como companheiro de armas, uma segunda chance. Entende? Então aí ele explica para ela que ele é um cavaleiro em busca de redenção, tá? E aí eu vou pegar mais um símbolo que é da princesa. Quando fala-se o símbolo da princesa no dicionário, ele coloca tanto o príncipe como a princesa, tá? Então ele coloca assim, o príncipe e a princesa são a idealização do homem e da mulher, no sentido da beleza, do amor, da juventude, no caso da mulher, e do heroísmo, no caso do príncipe. Só que na história, Islen não representa a configuração da mulher que busca proteção. Ela se configura no sentido da beleza, da juventude, da busca do amor, mas não da busca de proteção de um cavaleiro. E ela nem quer ser salva por nenhum cavaleiro, porque ela acredita que ela dá conta dela mesma. Entende? Então ela foge um pouco do padrão da princesa quadrada, fechada. Tem amorosidade, é bela, mas ela não está esperando, ela não quer ser resgatada por nenhum cavaleiro, porque ela acredita que ela própria tem condições de se salvar. E tem um detalhe,
Islin é uma híbrida, ou seja, ela é filha. O pai é humano, é um rei, mas a mãe é uma serpente. Então, Islin tem origem mitológica. Ela é filha tanto de um rei como de uma serpente. E aí, o que o dicionário... Nossa, ele tem muita coisa sobre serpente, mas eu peguei só um trechinho, tá? A serpente é um vertebrado que encara a psique inferior, o psiquismo obscuro, o que é raro, incompreensível e misterioso. Essa simbólica pode ser entendida sobre a mãe, uma personagem que não se identifica com o simbolismo de mãe, amorosidade, cuidado, até que no início, tá, mostra aqui na história, que no início ela até tinha algumas questões da mãe, mas depois ela se torna realmente aquilo que ela é, uma serpente, tá? Então, a configuração da mãe de Islin está mais para uma mãe com características de serpente mesmo. Embora ela tenha gestado, né? A Islin, o seu comportamento é frio e predador, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Vou mostrar a serpente para vocês terem uma ideia da mãe dela, né? É só uma imagem para vocês verem da mãe serpente dela. Aqui, ó. Aqui ela tá a concepção da Islin. Ó, nessa página aqui, ó, você vê ela tá com um rei, olha, é uma serpente. Né? Uma mulher serpente, vamos dizer. E depois ali na outra página já é a Islin mais grande, maiorzinha, tá? Bom, a Islin, ela luta, então, principalmente para vencer a obscuridade da mãe, porque ela traz junto, né, essa obscuridade da mãe. Ela tem a questão humana do pai, mas também ela tem a questão obscura da mãe. E é a grande batalha dela nessa história. É vencer, é transformar a obscuridade. Não é matar, enterrar, sufocar, tá? E aí eu vou mostrar então mais umas páginas, quando ela fala disso, né? A luta dela. Aqui é quando ela se torna, na questão, eu como não estou contando a história, né? Mas ela já é uma jovem, existe uma batalha dela pela mãe e pelo pai, por ela. A mãe, entre aspas, é derrotada, e nessa derrota a mãe, ela ganha a coroa de borboletas da mãe. A mãe some, ó, e a coroa de borboletas, ou seja, a incorporação da serpente, tá? E a partir desse momento, os aldeões, ó, a partir de então, tudo mudou. Eu não podia mais me esconder. Ela carregava a coroa de... Eles falam, ela carrega a coroa de borboletas. Ela é um monstro. E aí ela fala, parem de me chamar assim. Aí quando ela fica nervosa... Olha o que acontece, as aranhinhas aqui, né? Ela tem o poder da mãe, mas ela não tem o controle do poder da mãe. E aí é claro que as pessoas ficam aterrorizadas. Aí ela conversando com o pai, ela fala, não sei por quanto tempo vou aguentar. Tenho a impressão de que todos esperam pelo meu momento de fúria, quando destruirei tudo. Estou ficando louca. E aí o pai fala, o que você quer fazer? Ir embora, me esconder, longe de todos os olhares deste mundo. Tá? Então, no primeiro momento, quando tudo isso acontece, por isso que o cavaleiro vai resgatar ela naquele local e trazer ela de volta. Porque nesse momento ela não tem controle, né? Os aldeões não aceitam e se ela ficar aí, a coisa vai pro brejo. Tá? Bom... Aí, ela também está lutando contra o destino eu vou falar um pouquinho das moiras, tá? Porque as velhas, tem as velhas, né? Que são a configuração para mim das moiras. As velhas são 3 mulheres que acompanham ela desde o nascimento, ajudaram a mãe dela a criá-las e hoje em dia, claro, elas estão velhas, elas envelheceram. E elas é que estão maquinando a questão da Islin voltar para o pai. Então, assim, elas tentam a todo momento forjar situações para que o destino se cumpra. Ou seja,
que ela se torne, né, a mãe, que ela deixe aflorar tudo o que a mãe era. Tá? Essa é a grande intenção das velhas. Então aqui ela está falando assim, ó, isto que elas querem que eu me torne minha mãe. As velhas estão atrás dela. Aí fala, as velhas retornam. A presença delas movimenta o mal dentro de mim. Aí elas falam, você é muito poderosa, derrotou sua mãe. Você reinará sobre o mundo, deixe-nos guiá-la. E aí ela fala, é isso que elas querem, que eu me torne minha mãe. E aí ela tipo assim, vão embora, né? Eu não quero saber nada disso. E aí as velhas vão momentaneamente e falam assim, nós voltaremos, Ellen. Pare de mentir para si mesma. É da sua natureza, não pode escapar disso. Entende? Então, assim, além de ela estar lutando com esse poder obscuro que ela ganhou da mãe, ela ainda luta, né, para não ter aquele destino, né, para não se tornar o que a mãe foi um dia. Tá? Então, é a grande jornada, é a grande batalha dela, que é aquela jornada interior dela consigo mesma, né? Na literalidade, colocam aqui o poder obscuro, que ela vai ter que eu sempre estou falando para vocês, olhar, conversar, refletir, e do escuro trazer a luz, porque a luz vem do escuro, não é? Bom, e aí a jornada, né, de Islen, ser filha de uma serpente ligada ao mundo instintivo e inferior, obscuro, é lutar consigo mesma, pois também tem os poderes vindos da escuridão da sua mãe. Isla tem no seu psiquismo duas tendências muito fortes e que brigam, que divergem. Uma diz respeito a ser uma princesa, com as ideias nobres humanas que vêm do seu pai, de ser bela, de ser amorosa, né? De ser uma verdadeira humana da beleza, né? E a outra de ser filha de uma serpente, um ser obscuro e maléfico. Qual vai vencer? Dependerá da força individual e do seu nível de consciência, sendo maior que as forças do inconsciente. Um combate lúcido. É uma escolha. Ela tem que escolher o bem. Ela tem os dois dentro de si. E ela tem que escolher em qual lado ela vai pender mais. É a grande batalha da história desse quadrinho. E aí tem os personagens, como as velhas, como o cavaleiro, tem aí, né, toda uma contextualização para que isso aconteça. E a última simbologia que eu queria falar um pouquinho é geralmente das velhas, né, as velhas babás, que eu vi como as personificações das moiras, que as velhas babás são a Mai, a Nai e a Tai. Bom, elas assim, deixa eu ver aqui. Até que elas aparecem aqui, mas é meio escuro, né? Nessa página aqui, ó, as três, ó. Deixa eu ver se tem, eu coloquei aqui, página 56, se eu consigo mostrar elas para vocês um pouco mais, com maior detalhes. Aqui elas, é uma lembrança, tá, de quando a Islen era bebê, elas cuidavam. Tá vendo aqui? Elas cuidavam da Islen desde pequena. Bom, na mitologia, o que são as moiras? Gente, qualquer livro de mitologia, eu não peguei nenhum não, mas qualquer livro de mitologia vocês vão encontrar, né? Até no dicionário de símbolos de Jean Chevalier, vocês vão encontrar sobre as moiras, tá? Às vezes chamam também elas de eríneas, né? Vai depender se é grego, se é romano. Então, o que são as moiras? Deusas gregas do destino. O nome tem como origem, né, que significa destino, deriva da palavra latina falar. Os nomes individuais das moiras estão relacionados à maneira como a noção do destino era concebida, ou seja,
Uma chamava Cloto, que era a fiandeira, em referência ao terceiro fio da vida, que as irmãs mediam e, em consequência, cortavam um determinado comprimento. A Láquesis, aquela que lança a sorte, lançava a sorte que determinava o destino de uma pessoa, e Atropos, a inflexível, cuidava para que o destino de uma pessoa não fosse alterado. Tá? Então, por isso é o grande, né, o grande feito da Iselin é fazer com que o seu destino, que foi traçado desde a sua concepção, seja alterado. Então, na história, essas babás fazem o papel de maquinar as decisões de Iselin, que existe um propósito nas suas ações, que se liga ao destino, que não deve ser mudado. O destino a ser cumprido dependerá da força interior do psiquismo de Iselin, do seu desejo e a necessidade em não corresponder ao que lhe foi destinado pela mãe desde o seu nascimento. Tá? É uma bela história. Nossa, gente, claro que ela tem muito mais coisas para se refletir. Eu só peguei a questão dos símbolos mais fortes que aparecem aqui. Tá? Mas você pode ver a simbologia do rei, você pode ver outras coisas, tá? Aí eu vou mostrar um pouquinho mais as imagens, né? Porque eu mostrei pouco para vocês terem uma ideia. As imagens são boas, tá? Contam a história, não é nada. Mas são bonitas as imagens, é bem colorida, tá? É legal. Né? Mostrando algumas imagens para vocês terem aí noção do que é o quadrinho. Okay? Bem bacana. É uma jornada, né? Em busca do eu. Com muitos obstáculos à vista. Mais um pouquinho para você ver. Ele está chegando no final. Eu não quero mostrar as imagens finais, não. Acho que são mais isso. Ops! Aqui. Não. Página que não vou mostrar. Não, essa também. Essa aqui é melhor. Ok? Então, ó, é um quadrinho muito bonito, a história é bonita, tá? Assim, não é nada uma coisa fora do comum, mas é uma história, né? Tranquila, gostosa de ler, tem um monte de significados que você pode aí, né, estar transpondo para a sua vida, para as coisas que você acredita, não? Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O quadrinho é muito bom, bonito, legal, gostoso de ler. E a gente se vê então no próximo olhar.